Olá, aqui é o Fábio, estou de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Como está você? Espero que você esteja bem. Que legal que você voltou para, junto comigo, nós acompanharmos mais um pedacinho dessa aventura que é essa história aqui de Eliezer, de Isaac em busca de uma esposa. Então não sai daí até o finalzinho, que tem muita coisa legal para a gente aprender com essa história. Vamos lá ver a parte 2 hoje do capítulo 24, episódio 38. Então Eliezer era o casamenteiro aqui, né? No capítulo 24, versículo 21, nós vemos que ele havia sido escolhido por Abraão para ser o herdeiro, né? Mas é claro que quando Isaac nasceu, ele não pôde mais ocupar essa posição. Ele se tornou honrado e confiável como o servo mais velho da casa de Abraão, que ele era, que governava tudo o que havia, né? E a ele foi confiada a delicada tarefa registrada nesse capítulo. E o modo como essa tarefa foi executada foi exatamente o que se esperava de alguém que havia conquistado a confiança de Abraão para ser escolhido como herdeiro. Não podemos deixar de admirar aqui o zelo de Abraão por seu filho Isaac. Ele procurou evitar que Isaac fosse colocado sob a influência do povo cananeu, no meio do qual ele morava. Ele também desejava evitar que Isaac voltasse para o país de onde ele próprio havia sido divinamente conduzido. Portanto, ele envia seu mordomo para selecionar entre seus parentes quem será uma companheira de vida adequada para seu filho. Ele faz um juramento a seu mordomo de que de maneira alguma permitirá que uma esposa para seu filho Isaac fosse tirada entre os cananeus e nem Isaac fosse levado para a Mesopotâmia, da onde ele havia saído. A missão de Eliezer foi realmente difícil e delicada. Não devemos pensar nisso de acordo com os costumes de nossa terra. Até hoje, nas nações orientais, é prática empregar uma terceira pessoa para negociar um casamento entre aqueles que, segundo relatos, parecem adequados para tal relacionamento e muitas vezes nem se conhecem. Eliezer compreendeu o caso com todo o desejo de gratificar seu mestre e servir bem até mesmo aquele que o havia suplantado na herança. Devemos certamente elogiar muito Eliezer por seu altruísmo e admirar calorosamente a devoção que caracterizou toda a sua conduta. A oração que ele fez registrada aqui nesse capítulo, provavelmente, não foi a primeira com relação ao assunto. Sua missão não era apenas delicada, mas incerta. Ele é enviado aos parentes de seu mestre para escolher entre eles uma esposa para Isaac. Ele sabe que muito da satisfação de Abraão e do bem-estar de Isaac dependerá do seu correto cumprimento do dever. Ele sente que a responsabilidade repousa sobre ele e faz todos os preparativos necessários para cumprir a sua missão. Ele começa preparando os camelos e carregando consigo presentes adequados. Depois de uma longa jornada, ele chega a uma cidade na Mesopotâmia onde morava Nahor, irmão de seu mestre. Já é tarde quando ele chega ao poço fora da cidade. As graciosas moças da cidade, com jarras nos ombros, estão saindo para tirar água para as suas famílias. Os camelos viram seus longos pescoços e olhos cansados na direção das donzelas que se aproximam. Eles sabem que quando elas chegarem, receberão auxílio para saciar a sede que os atormenta. A sombra das palmeiras não serve agora para quebrar os raios ferozes do sol se pondo tão rapidamente no oeste. Longas sombras estão sobre a paisagem. Eliezer está de pé, com a luz dourada ao seu redor. Ele sente que este pode ser um momento de grande importância.
segurando firmemente suas mãos e erguendo fervorosamente o rosto para o céu. Ele pronuncia a bela oração: Ó Senhor Deus de meu mestre, Abraão, peço-te, envia-me com boa vontade nesse dia e mostra bondade para com meu senhor Abraão. Uma breve oração, porque não houve tempo para dizer muito mais, mas foi o mais apropriado. Ele pediu o que sentia que precisava. Ele não usou a oração como um mero método místico de agradar a Deus, mas como a expressão de uma necessidade real. Esta é a verdadeira oração. Deus não quer palavras bonitas, frases longas e repetições cansativas. Ninguém é ouvido pelo muito falar. Essa é uma noção fora do cristianismo. Deus não é glorificado pelo tempo que permanecemos de joelhos ou pelo número de coisas que podemos dizer em um determinado tempo. As orações mais longas costumam ser as menos significativas. Isso é verdade para as orações em casa e na igreja. A oração breve, fervorosa e sincera é aquela que abre caminho para o céu. Quando Pedro estava afundando nas águas, seu grito foi breve e direto: Senhor, socorre-me! Observe como Deus vai além de nossas orações. No momento mais oportuno, o mordomo ora. Ele entregou seu caminho ao Senhor no momento em que sentiu que precisava de orientação. Deus honra a confiança do homem. Aconteceu que antes que ele terminasse de falar, Rebeca apareceu. Ela foi exatamente aquela que Deus havia preparado. Ela não sabia que estava se movendo para cumprir a intenção e o propósito de Deus. Em seus atos e em suas palavras, ela estava fazendo o que estava de acordo com o sinal que o homem havia pedido. Graciosamente, ao ser solicitada, ela se ofereceu até para dar de beber também aos camelos. No primeiro ato, Eliezer teve a resposta à sua oração. Como o anjo disse a Daniel no capítulo 9, versículo 23 do livro de Daniel: no princípio da tua oração saiu a ordem. Se a oração é uma realidade para nós, não é menos aos olhos de Deus. Alguns fazem orações no Espírito que parecem dizer: agora verei se Deus responderá a isso. Deus não deve estar sujeito a meros testes. Cristo mostrou que quando esteve na terra, ele recusou-se a satisfazer a curiosidade ou a submeter-se às provas que os fariseus prepararam para ele. Onde Deus é perfeitamente confiável, a resposta virá, de uma forma ou de outra. Deus pode fazer mais do que pensamos, ou mesmo responder a oração antes do que mesmo imaginamos. Deus não apenas respondeu rapidamente Eliezer, mas da maneira desejada. Às vezes ele manda a resposta, mas de forma tão diferente do que esperávamos, que não discernimos o fato de que já temos uma resposta. Ele oferece a Rebeca os presentes que já indicavam o seu desejo, o seu propósito ali, né? Ele oferece aquilo que se tornará o caráter de seu Senhor, que era a participação de Rebeca tanto em suas posses quanto em sua posição. Ele sabe que se Deus respondeu em parte, também responderá totalmente. E os procedimentos de Deus sempre devem nos induzir a temor e a uma espera paciente. Ele frequentemente nos surpreende com as bênçãos de sua bondade. Em nossas vidas, provavelmente conhecemos respostas surpreendentemente rápidas às orações. Até desacreditamos quando ela chega. Há momentos em que nós, como Eliezer, ou como os israelitas às margens do Mar Vermelho, temos que ficar quietos e saber que o Senhor é Deus. Eliezer pergunta então à donzela se há lugar na casa de seu pai para ele ficar.
E ao chegar a casa, Labão, né, se aproxima ali como anfitrião e diz: entre, bendito do Senhor. Mas Labão já estava ali ganancioso, a gente vai ver no próximo episódio, né? Então, tudo saiu melhor do que o mordomo esperava. Ele podia agora ver as mãos de Deus, a misericórdia de Deus em guiá-lo e em confirmar a sua esperança. Então, quaisquer que sejam a nossa ansiedade, provação, perplexidade, dificuldade, apresentemos tudo diante de Deus. Se estamos sinceramente tentando a salvação dos membros de nossa própria família ou o avanço do reino de Deus, vamos, por oração e súplica, tornar nossos pedidos conhecidos a Deus, e Ele nos enviará uma resposta de paz, assim como fez para Eliezer. Beleza? Então eu te vejo no próximo episódio, onde nós iremos falar do emocionante encontro de Isaac e Rebeca. E também vamos falar bastante do ganancioso Labão. Até breve. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem.